Então, boa tarde a todos novamente. Daremos início à nossa aula de Sistema de Controle 2, disciplina de Sistema de Controle 2, do curso de Engenharia de Controle e Automação, do Instituto Federal de Goiás, campus Itumbiara. Só me dá um ok se vocês estão visualizando a apresentação. Perfeito, professor. Perfeito. Ok. Então, hoje nós trabalharemos a nossa quinta aula no nosso curso, Sistema de Controle, né? E nossa aula é muito importante nessa área de controle, principalmente para o curso de vocês, que trata especificamente de técnicas de análise de resposta em frequência. Então, é um assunto muito importante, como também um assunto anterior, que é lugar das raízes, né, e projeto compensador usando lugar das raízes. Essa ferramenta é muito utilizada, e também a técnica de resposta de frequência, ela também é uma ferramenta muito utilizada em sistema de controle. Então, nós iremos analisar agora técnica de resposta de frequência e, especificamente, né, quando um sinal é aplicado, né, na entrada do sistema linear, a gente também obtém um sinal senoidal na saída, né, com a mesma frequência do sinal de entrada, porém, existe uma alteração nesse sinal na amplitude e fase, né? Então, lá em circuitos elétricos, vocês estudaram, né, circuitos elétricos 2, vocês estudaram lá que, dependendo, né, a análise do circuito, ele pode estar adiantado ou atrasado, né, a tensão e a corrente em relação à fonte de entrada. Então, fazendo analogia lá com circuitos elétricos, a ideia nossa aqui também é estudarmos, né, esse sinal senoidal, né, aplicado à entrada no sistema linear, né, e também verificar o que acontece com a saída. E a resposta de frequência, ela é um gráfico, né, que a gente tem o módulo e a fase. Então, a resposta de frequência nada mais é que o módulo e a fase, né. Então, se a gente pensar do ponto de vista do sistema linear, nós temos o x de t, que seria a entrada, né, a estação do sistema, e dependendo do modelo aqui do sistema, ele vai ter uma saída, né? E essa saída, conforme nós falamos para vocês aqui, ela vai ter a mesma frequência do sinal de entrada. Então, é importante observar que a frequência, ela é fixa, né? Então, o que vai variar é a amplitude e a fase do sinal. Então, se a gente pensar aqui, ó, do ponto de vista x de t, né? Então, a gente tem uma senoide. Então, a gente uma senoide que ela está uma amplitude, né? Um AE, por exemplo, amplitude AE, né? Cosseno de φ mais θ, onde θ aqui, ó, ela vai ser, tá passando a origem, então vai ser zero. Já a outra forma de onda, a saída, ela vai estar na mesma frequência, observa aqui, porém, ela vai estar aqui no caso, né, ela já aconteceu, então, ela passou lá essa forma de onda, ela continuou aqui, ela aconteceu antes, né, da saída, né, da entrada. Então, houve o quê? Houve uma defasagem, né, houve uma defasagem da saída em relação à entrada. Bom, é um método, esse resposta frequência é um método de projeto, muito utilizado em sistema de controle, principalmente quando a gente não conhece o modelo, né, matemático da planta, né, a gente consegue fazer também uma análise da resposta frequência do sinal e tirar algumas conclusões, muito utilizado também, né, e também a gente pode obter o quê? O valor experimental da entrada, da saída, né, medindo o módulo e a fase do sinal. E, inclusive, dá para levantar alguns parâmetros, né, para análise de projeto desse ensaio.
Então, se a função transferência é conhecida, a gente pode obter a resposta de frequência analítica do sistema. Então, a intenção nossa aqui hoje é justamente estudar algumas expressões conhecidas, né, umas expressões matemáticas conhecidas, e a partir dessas expressões matemáticas chegarmos a algumas conclusões da resposta de frequência desse sinal, tanto da amplitude como da fase. É importante salientar também que nós temos, né, dois tipos de medidas que nós utilizamos. Então, nós utilizamos a medida, né, no domínio do tempo, né, que a gente estuda lá em cálculo 4, quando vocês viram a série de Fourier, né, e então vocês observaram que vocês modelavam o sistema em função do tempo, domínio do tempo. Esse sistema, ele é medido, né, através do equipamento que a gente usa muito, nós como engenheiros, que é o osciloscópio. Então, o osciloscópio, ele mede sinais no domínio do tempo. E também nós podemos passar esse sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, a gente usa o que a gente chama de transformada, né, de Fourier. A gente usa uma transformada para fazer esse sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Ou também, se o sistema for linear, igual nós estamos estudando aqui no nosso curso, né, sistemas que a gente chama LTI, são sistemas lineares invariantes no tempo, nós podemos fazer uma medição desse sinal no domínio da frequência. Basta a gente fazer uma transformada de Laplace, então, que é o domínio S, né, que a gente utiliza também. E nada mais é que nós vamos ter a resposta do sistema, né, através de softwares matemáticos, como o MATLAB, por exemplo, ou outros tipos de softwares, né, inclusive a gente pode fazer também na mão, uma aproximação de assíntotos desse sistema, e obter, né, um conceito daquele sinal. Então, o equipamento que é utilizado para medir frequência, né, que é sinais do domínio da frequência, que a gente chama de analisador de sinal, Spectral Analyzer, que é um equipamento que o pessoal que trabalha com telecomunicações utiliza muito, esse equipamento. E nós também, no sistema de controle, a gente acaba pegando aí uma ponte desse equipamento e a gente utiliza ele, né, para fazer os nossos análises de sistema de controle. Então, lá em telecomunicações, eles usam muito porque os sinais lá são de frequência, né, a gente tem gigahertz, né, megahertz, gigahertz, aqui não, aqui nós temos sinais conhecidos, porém é uma ferramenta que é muito utilizada. Então, dá para a gente fazer um trabalho com essa ferramenta. Bom, então, conforme eu disse para vocês, técnica de resposta frequência é uma ferramenta gráfica, né, que permite o estudo do comportamento do sistema de controle. São sistemas em regime permanente, né, sistemas senoidais e sistemas LTI. Então, tudo isso aqui a gente já tinha comentado com vocês. E quem foi responsável por descobrir essa ferramenta? Quem foi o idealizador dessa ferramenta? É esse cara aqui, ó. Nada mais é do que ele é um pesquisador, né, um cientista, né, que é Hendrik Wade Bolt. Na realidade, a gente chama de Bolt, diagrama de Bolt, que ele viveu de 1905 a 1982, é um engenheiro americano que ele veio da área de eletrônica, telecomunicações e sistema. Então, esse pesquisador que foi responsável por estar descobrindo, né, esse diagrama de Bolt. Como que foi a ideia dele? A ideia dele é o seguinte: a gente tem sinais, né, de frequências, por exemplo, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, né, 1 GHz. Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui, pessoal. Então, a gente tem sinais com frequências elevadas, né? Como que você vai representar esse sinal de 1 GHz ou de 1 MHz no mesmo papel, no mesmo... Aí, o que é a ideia desse camarada, desse engenheiro? Foi o quê? Foi fazer uma escala logarítmica, né? Então, aí veio, né, ele concebeu, né, o diagrama de Bolt. E aí,
geralmente, quando a gente descobria as coisas antigamente, né, a gente colocava o nome do pesquisador. Então, Bolt, ele vem, diagrama de Bolt vem justamente por causa desse pesquisador, desse cientista, da área de eletrônica, telecomunicações e sistemas. Bom, então, o que representa o diagrama de Bolt? Nada mais é do que dois sinais, que é o módulo e a fase. Então, que são sinais, né? São gráficos de forma a caracterizar, né, o seu sinal, o domínio da frequência. Então, a gente estuda, né, toda a parte de sistemas lineares, né, lá em sistema de controle, modelagem no domínio da frequência, né, que aí a gente entra com Laplace, lá em sistema de controle 1, né, mas lá em matemática a gente também vê muito essa parte, esses conceitos, e aí depois a gente passa para o domínio da frequência, porque são ferramentas que usam em controle, e ela é muito importante para a gente fazer as nossas análises. Então, hoje, essas ferramentas, elas estão são muito utilizadas para controle de processos, né? Inclusive, se você pegar dentro da área de fontes alternativas, né? A parte de controle de painel, né? O pessoal usa muito, né? Tem até um professor do campus aqui que fez seu trabalho utilizando essa ferramenta, né? Que é o professor Eric, quem trabalha com ele sabe que ele trabalha com isso. Então, é uma ferramenta mão na roda para ajudar aí na parte de estabilidade dos sistemas de controle. Bom, então, qual que é esse gráfico? Eu mostrei para vocês aqui, ó, esse é o gráfico do módulo, né? Então, nós temos a amplitude em dB, né? Em função aqui da frequência, né? E nós temos também a fase. Então, a fase, ela vai de menos 270 a 270 graus, nessa matriz nossa aqui. Então, sempre nós vamos ter diagrama, né, de Bolt, nós vamos ter a amplitude e a fase. Então, nós vamos tentar escrever, aprender essa ferramenta na mão, e também nós vamos aprender a ferramenta, conforme a gente fez lá em lugares raiz, aprender também utilizando o ambiente MATLAB. É muito simples, muito fácil de entender esse tipo de sistema. Bom, agora um exemplo para nós começarmos, né, nosso estudo. Por exemplo, para determinar uma expressão analítica para a resposta de frequência, considere a função de transferência composta por um polo, né? Então, um polo menos 2 aqui. Então, 1 sobre S mais 2. É uma função bastante simples. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o S aqui, ó, que é o Laplace, né? Primeira coisa que a gente faz, o S para nós aqui, para a gente passar no domínio da frequência, é J ômega, né? Então, o S é J ômega. Então, o J é o número imaginário, o ômega é a frequência, né? No caso, é representado por 2πf. Bom, então, a parte real da variável, né? A parte real da variável, ela não é considerada, pois avalia-se a resposta para não entrar na sinusoidal, apenas em regime permanente. Então, a ideia aqui é analisar a estabilidade para regime permanente, né? Então, verificar o sistema. Então, substituindo o S por J ômega, basta para a gente fazer o quê? O que nós temos que fazer aqui? Multiplicar pelo conjugado, J ômega, né? 2 menos J ômega, embaixo multiplicar por 2 menos J ômega. Fazendo isso, multiplicando pelo conjugado, nós chegamos a essa expressão. Vai ser 2 vezes J ômega, em cima, ômega quadrado mais 0. Então, o que nós vamos fazer agora para identificar o gráfico? Para ômega igual a 0. Então, se o ômega aqui for 0, qual que é o módulo aqui? Então, para o ômega igual a 0. Então, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Vai dar quanto? Vai dar 0. É isso? Para o ômega muito maior do que para o ômega tendenciando ao infinito. Então, esse aqui vai para o infinito, né? E esse aqui vai para o infinito também. Então, nós temos uma expressão, né?
uma expressão que nós temos que analisar aqui utilizando limite, que a gente analisa dessa forma. Então, a ideia é o quê? É pegar esse módulo, é o log de 2j ômega, log dessa fração, 2j ômega dividido por ômega quadrado mais 4. Então, se eu tiver o log para separar esses dois aqui, vai ser o quê? Vai ser log de 2j ômega mais log de ômega 4, desculpa, log de 2j ômega menos, porque está dividindo, né? Log de ômega quadrado mais 4. Então, a gente faz dessa forma para analisar o módulo, né? Com isso, o módulo do sistema, conforme eu falei para vocês, é raiz quadrada, ó, da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. A parte real ao quadrado está aqui, ó, 2 ao quadrado mais j ômega ao quadrado, dividido por ômega quadrado mais 4. Então, com isso, dá raiz quadrada de 4 mais ômega quadrado, dividido por ômega quadrado mais 4 ao quadrado. Com isso, essa resposta do módulo é 1 sobre ômega quadrado mais 4. Aí a gente consegue fazer a nossa análise, né? Então, para ômega igual a 0, quanto que dá o módulo? Vai dar 1/4. Certo? Vai dar 1/4. Então tá aqui. Agora, a fase. Como que nós fazemos a fase? É o arco cujo tangente é a parte imaginária sobre a parte real. A parte imaginária, menos ômega sobre ômega quadrado mais 4. E a parte real, 2 sobre ômega quadrado mais 4. Com isso, nós temos aí a função, o arco cujo tangente é ômega sobre 2. Então, aí fica fácil de analisar também. Aí fica fácil para analisar também. Eu vou mostrar o gráfico para vocês. Então, como que a gente obtém a resposta frequente desses valores, né? Nós vamos fazer uma tabelinha. A gente faz uma tabela em função da variação da frequência para construir os gráficos. A gente escolhe alguns pontos estratégicos, né? Alguns pontos estratégicos, né? Então, a gente coloca lá, para ômega igual a 0, dá 1/4. Para ômega igual a 10, aí vai dar outro valor. Para ômega igual a 100, vai dar outro valor. E assim sucessivamente. Nós vamos construindo, né, esse gráfico, dando valores para ômega, né? E aí a gente chega em algumas conclusões antes de construir esse gráfico. Esse processo ele pode ser trabalhoso, né? Quando a função de transferência ela tem uma certa complexidade, mas a gente vai ver que é um método que ajuda muito. Ele é trabalhoso, mas a gente consegue fazer análise de diversos sinais, né? É uma alternativa rápida, né, para a obtenção da resposta de frequência através dessas retas, né, e software específico como o MATLAB. Então, esse exemplo aqui, ó, 1 sobre S mais a função nossa, 1 sobre S mais 2. Então, como que fica, né, a resposta de frequência? Então, como que fica a resposta de frequência? Como que a gente constrói essa resposta de frequência? Essa resposta de frequência ela é construída com a contribuição de cada elemento que compõe a função de transferência. E a contribuição é a somatória das contribuições individuais. Então, por exemplo, se nós tivermos, né, um sistema 1 sobre S mais 2, né, que multiplica 1 sobre S mais 4. Então, esse termo, cada termo desse vai dar uma contribuição. E aí a gente traça o termo 1 sobre S mais 4, e a gente traça o outro termo, os dois no mesmo gráfico, e aí a gente faz a somatória de ponta a ponta em cada gráfico. E a gente tem a resposta desse tanto da amplitude como da fase. O processo também, ele auxilia no entendimento da influência de cada elemento na resposta frequente do sistema. Então, se a gente fizer algumas funções conhecidas, por exemplo, S, 1 sobre S, por exemplo, derivador, integrador, a gente consegue ter uma noção das outras funções. Acaba que as outras funções elas vão estar seguindo essa análise, né? Então,
O gráfico, né, ele é em dB, né, então é 20 log de x, então é o dB, que é o decibel mesmo, 20 log de x, e a contribuição dada pelo produto dos elementos que compõem a função transferência. Ela transforma-se em somatório dos módulos e é representada em dB. Então, por exemplo, tem uma função transferência multiplicado por outro. Quando você passa isso para dB, ela vai ser o quê? Uma escala logarítmica. A multiplicação ela vai ser o quê? Uma soma. E a divisão ela vai ser uma subtração. Então, basta representar, né, a contribuição de cada elemento, de cada polo, cada zero. E depois realizar a somatória das contribuições na parte final. Então, é muito didático, é muito simples fazer esse tipo de análise, né? A fase também ela é obtida da mesma forma, né? A gente representa graficamente as contribuições individuais em grau a grau, e depois a gente faz o somatório das contribuições individuais. Por exemplo, o ganho K desloca o módulo do sistema em 20 log de K. Então, por exemplo, aqui ó, é 20 log de K. Se o K for maior que 1, e se o K for menor que 1, é 20 log de... menos 20 log de K. Se o K for menor do que 1. Tudo em dB, né? O ganho ele não causa alteração na fase do sistema. Agora, o importante é o seguinte, então, por exemplo, se fosse o S, por exemplo, vamos colocar o S é mais fácil, né? Então, o S vai ser J ômega, né? É raiz quadrada de parte real ao quadrado, que vai ser 0 ao quadrado, mais J ômega ao quadrado. Então, J ômega ao quadrado vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, vai dar ômega, não é isso? Então, vai ser 20 log de ômega. 20 log de ômega, aqui, ó. Então, o gráfico vai estar onde? Nessa parte de cima. Então, pessoal, o gráfico, por exemplo, de S mais A, ele vai ser o quê? Ele vai dar o quê? Ele vai dar uma constante, e depois ele vai fazer o quê? Ele vai subir esse módulo. Então, mas se for uma constante, ou seja, não tiver ômega, ele vai comportar dessa forma aqui, ó. Para cá maior que 1 e para cá menor que 1. E o ganho não, a fase ela não é alterada. Agora, se for 1 sobre S, igual aquele exemplo para nós aqui, a gente mostrou que é 1 sobre S mais 2, né? Agora, se for 1 sobre S, no caso é um integrador, né? 1 sobre S vai ser, né? Então, vai dar 1 sobre J ômega. 1 sobre J ômega, né? Então, é raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Fazendo isso, a gente vê que nós temos uma reta, né? Com inclinação negativa, que vai cair o quê? 20 dB por deca. Então, cada deca está acima, ele vai cair 20 dB. A fase é um deslocamento de menos 90 graus. Então, se eu tiver 2 integrador, considera uma redução de 40 dB por deca. Tem uma contribuição de menos 180. Então, aqui, ó, vocês podem observarem o gráfico. Então, vai ser menos 90, né? E o gráfico aqui, ó, vai decair 20 dB por década. Cada década aqui é 20 dB. Então, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, aqui é 0, né? Uma década acima, menos 20 dB. Uma década acima, menos 40 dB. Uma década acima, menos 60. E assim, sucessivamente. Agora, se eu tiver um polo real, né, o que vai acontecer? A contribuição do módulo, né, decai 20 dB por década a partir de que ponto? A partir do ponto que você identificou. Então, isso aqui é 1 sobre S sobre A mais 1. E a fase? A fase, ela segue em 0 graus, uma década diante da frequência do polo A, e depois ela decai 45 graus por década, até uma década frequência A, onde mantém constante 90 graus. Então, tá aqui, ó. Então, o A aqui, ó, ela vai ser aqui. Então, ela vai manter constante até quando? Até A. Depois de A, ela vai cair 20 dB por década. Então, aqui, ó, 10A
menos 20. Sem A, menos 40. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dar. Se o A for 1, né? Se o A for 1, por exemplo, então aqui for 1, então é 1 sobre S mais 1, né? Por exemplo. Aí, se o A for 1, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 1. E aqui vai ser o quê? 10. Depois 100. E assim sucessivamente. Observe o seguinte, nós vamos caminhar com 0 grau, aí ela vai ter uma inclinação, ó, de menos 45 dB por década, aqui, ó, menos 45, e depois ela vai seguir a menos 90. Certo? Agora, se nós tivermos um polo real, né, 1 sobre S mais 10, ó, então nós vamos traçar, ele vai ser menos 20 dB, ó, até quando? Até 10. E depois de 10, ele vai decair quanto? Ele vai decair 20 dB por década. Como que eu faço a identificação desse sistema? O ganho é aqui, ó, menos 20 dB. Esse é o ganho, que é 1 aqui, ó. É o ganho, menos 20 dB. E o polo, no caso aí, é 1 sobre 10 aqui, ó. Então, é igual fosse 1 sobre S mais 10. 1 sobre S mais 10, essa curva aqui, ó, ela vai estar dessa forma até 10. Até 10. Aqui chegou. Até 10. Né? E depois ela vai decair 20 dB por década. Até chegar ao ponto de cruzamento aqui dos dois, ó, da constante, do ganho e da constante. E o resultado dessas duas, eu vou ter que somar quem? Vou ter que somar essa linha com essa. O pontilhado com o pontilhado. E aqui, ó, somando esse com esse, ó, aí vai decaindo. Então, e a fase? A fase é a mesma forma. Vai até, no caso 1, vai ser 0 grau, depois ele inclina para 45 graus, depois 90 graus. Até quando? Até 10, ó, que é o valor que ele está aqui. Certo? E se tiver 0 real, para nós, é a outra função. O 0 real, o sistema vai caminhar, vai ser o contrário daquele do integrador, né? No caso, o integrador, ele parece como, ele é um fio que passa baixo, né? Ele vai começar, né, do zero e vai decair 20 dB por década. E já o derivativo é um passa alta, né? Onde ele vai até A, depois de A, ele vai crescer quanto? 20 dB por década. Então tá aqui. E a fase? A fase vai ser da mesma forma, só que ao contrário. Ao invés dele ele seguir lá o menos 90, ele vai seguir 90 graus. Então ele vai até um valor pequeno, ele vai seguir até 0,1, ele vai seguir 0, e depois ele vai ter uma inclinação de 45 graus até 90 graus. Certo? E com isso, nós podemos ter uma aproximação, é um gráfico, é uma aproximação de assíntota, né? A gente está fazendo aproximação. Lá no MATLAB ele vai dar uma diferençazinha, mas são retas aproximativas, a gente tem que ter em mente isso, que essa aproximação acaba que ele vai, acaba que batendo, né, próximo com o valor que desejado. Então, aqui está um exemplo da aproximação da fase, né, 1 sobre S mais 1, e da amplitude da fase. Ali, 0 grau, ele inclina em 45, depois vai 90 graus. Olha lá, tá até 1, aí ele inclina e vai subindo 20 dB por década. Agora, se for para fazer um zero real, no caso S mais 10, por exemplo, é da mesma forma. Eu vou ter a minha curva, eu coloquei aqui do ganho, né? 20 dB. Aqui eu vou ter a curva S sobre 10, ó. Então,
é 0 dB até 10. Depois de 10, ele vai subir quanto? 20 dB por década. Então, somando esse pontilhado com esse, ele vai dar essa curva aqui. E a fase? A fase vai ser 0 até 1, né? E depois ele vai subir 45 graus por década, né? 45 graus por década até alcançar quem? Qual é o valor? Até alcançar o valor de 90 graus. Como que é feito isso no MATLAB, no ambiente MATLAB? Então, no MATLAB, lá na linha de comando, para você obter a magnitude, a fase, basta fazer o quê? N, numerador 10 e 10, né? E o denominador é 1. Aí eu vou colocar o quê? Bold N,D. E aí ele vai traçar essa curva aqui. Então, no MATLAB, ele permite você fazer isso. Então, abrindo o MATLAB aqui, para a gente representar esse sistema, linha de comando, para ver se a curva que nós representamos, ela segue esse formato, né? Só vamos esperar o MATLAB abrir aqui. Então, vamos esperar o MATLAB abrir. Para nós representarmos essa curva, mostrarmos para vocês. Só para adiantar aqui, né, enquanto o MATLAB abre, a gente pode também ter a resposta de frequência de polos complexos, né? Então, por exemplo, um sistema de segunda ordem, ele vai seguir essa mesma estrutura que nós mostramos para vocês, né? E ele sofre influência do coeficiente de amortecimento, então a curva da resposta de frequência do sistema de segunda ordem, ele vai ser em função de zeta, né? À medida que você vai aumentando zeta, por exemplo, zeta igual a 1, ele vai ter uma curva suave, aí o zeta, à medida que ele vai diminuindo, ele vai ter esses bicos aqui, ó, tanto da amplitude como da fase, né? Então, a gente recomenda não utilizar a representação por assíntoses em sistema de polos complexos, né? Nesse caso, pode-se partir para a utilização de software para obter a resposta. Então, os polos complexos, a gente usa muito o computador para fazer. Tem como fazer na mão, aproximação, mas ele vai ser em função desse zeta. Agora, nós temos diversos tipos de gráficos, né? Nós temos que aprender a fazer. Nós temos o ES, que é o derivador, né? O integrador, 1 sobre S. Nós temos também um zero real e um polo real. Então, 1 sobre A e 1 sobre S mais A. Sabendo fazer esses 4 tipos de gráficos, a gente acaba entendendo como que funciona o processo de traçado dos diversos tipos de gráfico. Então, aqui, ó, observa o seguinte, nós temos aqui o S, ó, 20 log, ó, esse é o S, certo? A fase do S está aqui, ó, 90 graus. Esse aqui é do 1 sobre S, ó, está aqui decaindo. A fase, menos 90 graus. Agora, aqui que nós representamos, S mais A, filtro passa alta, né? 20 dB por década. A fase dele começa com 0, 45, depois 90. E o polo real começa com 0, filtro passa baixa, e ele decai o quê? 20 dB por década. A fase é o contrário do zero real, né? Ele vai começar com 0, e depois ele vai decair 45 graus
por década, depois ele vai manter menos 90 graus. Então, vamos ver se o MATLAB abriu. Abriu. Então, aqui, ó, só para a gente entender como é que funciona o processo daquele exercício, né? Então, a gente tinha proposto para fazer esse gráfico, né? G de S, S mais 10, né? Então, vamos fazer. Então, ele falou para a gente fazer um numerador, né? Vou colocar o A igual a 1. S mais 10. Então, 1 e 10 aqui, né? Isso. Vamos ver aqui. N é igual a 10. N, 10 e 0. 1, 10. Certo? E D é igual a 1. Aí nós fazemos bold. Vamos ver aqui. N, D. Então é muito simples, né? Muito simples fazer essa aproximação. Então o gráfico ele tem que estar parecido, né, com esse sistema aqui, né? Que a ideia nossa é fazer. Então tá aí, ó. Ó, esse é o gráfico, né? D de on. Vamos fazer. Então esse aqui é a amplitude. E esse aqui é a fase, né? Então ele vai começar aí 20, né? Ele vai começar aqui, e aí ele vai subir o quê? 20 dB por década, né? Então aqui é 10 e aqui é 100, né? Então aqui ele subiu o quê? 20 dB por década. Então, observe o seguinte, dá para a gente fazer, então vamos dar um hold on, vamos substituir o N agora, em vez de ser 10, vamos pôr 5. Ver se a gente consegue plotar. Ah lá. Então, o que vai mudar, né? O que vai mudar, ele muda, né? O módulo aqui, ó. Mas, porém, ele vai seguir o mesmo comportamento, 20 dB por década. E a fase é a mesma coisa também. Certo, pessoal? Então, vamos interromper a nossa gravação.